A gente tá aqui morrendo de fome, esperando comida. E tem várias opções. Ó, tem bolinho de piracuí, que é massa de macaxeira recheada com farinha de peixe seco. Bolinho sucado. Peraí, olha, tá acontecendo alguma coisa lá fora. Não estava acontecendo nada lá fora. Era só o anúncio da inauguração de uma loja. Eu e Vinícius, a gente estava no restaurante Iacitatá, no centro de Belém, a poucos metros do mercado Ver o Peso e do Forte do Presépio. Aqui tem vários bolinhos. Aí tem farofas também, farofa de ovo caipira com manteiga de búfala. Farofa de piracuí com banana. Interessante, hein? Caldote de tucupi com jambu e pimenta uai-uai. Linguiça do Marajó. A gente estava lendo o cardápio por esporte, porque já tinha pedido o menu degustação. Como já deu para perceber, o restaurante trabalha focado na cultura alimentar local. Eu sou do interior e a família da Tainá é do interior. A família da Tainá é toda do Marajó. A minha é do Nordeste do Pará, de Ourém. Então, a gente conhece muito de comida tradicional, né? Esse é o Carlos Rufei. Ele é fundador do restaurante, junto com Tainá Marajoara, a mentora por trás da iniciativa. Mas ela não estava no restaurante no dia que a gente foi. Os dois decidiram criar o Iacitatá depois de saírem do Pará para estudar gastronomia em São Paulo. A experiência foi um choque. Nós, numa escola brasileira, fazendo técnicas italianas e francesas. A palavra Iacitatá vem do tupi e significa a grande luz que fertiliza a vida na terra e faz germinar novas árvores, flores e frutos para alimentar a floresta. Lá se trabalha com culinária de inspiração indígena, aquela que é a base da comida paraense. Eu sempre digo aqui jambu, chicória, alfavaca é o meu tradicional. Exótico para mim é hambúrguer, pizza, sushi. Isso para mim é exótico. O menu degustação do restaurante tem uns pratos bem diferentes para um paladar sudestino como o nosso. Tipo o arroz de tacacarana, que leva chicória, jambu, alfavaca, cipó d'alho e tucupi. A chicória não é a mesma que a gente conhece no Sudeste. É uma espécie de coentro que está muito presente na culinária do Pará. Aqui a tacacarana é um sonho da Tainá. Há 15 anos atrás ela me acordou e disse: acabaram de me passar uma receita. Tem muito isso na Amazônia. Muito por sonho. E aí, do jeito que ela me falou, eu copiei e é isso aí. A tacacarana veio com o nome e tudo. Aqui um pirão de maniçoba e um pirão de maniçoba. Aqui o micau. Aí os portugueses não entendiam, chamavam de mingau, que é um creme de banana da terra. O filhote passado no carimã, que é uma farinha de macaxeira e feito na banha do porco. Aqui o piracuí, é um peixe seco. Pira, peixe, cuí, farinha. Farinha de peixe. A gente já falou e recomendou o bolinho de piracuí lá no episódio A Língua Boa, sobre o Nhengatu. O veredito para esse menu todo: delicioso. Não dá para decidir sobre o que é mais gostoso. A ideia de criar o Iacitatá não foi só para aplicar as técnicas da cozinha paraense. Isso por si já seria um grande feito diante do banquete que a gente comeu. Mas o principal objetivo é repensar toda a cadeia de produção e consumo de alimentos. Então, o cardápio é volátil. Ele não é sempre fixo. Ele vai mudando, vai mudando. Ele não tem vamos dizer assim, tem peixe, mas não é o mesmo peixe. Por isso que é escrito peixe, não diz qual é, que é o que chegar no dia. O camarão também vai mudando. No começo do ano é o camarão cinza rio-mar. Depois eu passo para o camarão rosa de mar. Depois eu passo para o camarão cinza de mar. E depois eu passo para o camarão cinza do rio. Isso no ano todo. Aí volta dezembro, rio-mar de novo. É assim que é a dinâmica. À medida que você vai falando, eu tô pensando aqui que, na verdade, isso é o mais natural, né? Estranho é você ir num restaurante que tem sempre tudo. Isso, estranho é ir no restaurante onde tenha sempre tudo. Isso é estranho. Por isso que a gente faz cultura alimentar, não gastronomia. Por isso, o Iacitatá é um restaurante que trabalha como ponto de cultura alimentar. A ideia é respeitar o tempo de produção de cada alimento, sem uso de agrotóxicos e sem incentivo à monocultura. Ele conta com uma rede de 55 comunidades de produtores da Amazônia e do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que enviam produtos que não são da região. E sabe quem faz parte dessa rede de fornecedores? O Consórcio dos Produtores Sateré-Maué,
Se você ouviu o episódio O Guaraná e a Floresta Recriada, tá ligado em quem eles são. Isso tudo parece muito inovador, porque realmente é. Mas o Yacitatá segue uma lógica que foi criada há milênios pelos povos que habitam a Amazônia, que é estimular a diversidade e respeitar o tempo de produção de cada coisa. Boa parte dessa produção era feita em locais que hoje são reconhecidos como cidades antigas amazônicas. Lugares em que pessoas indígenas viviam integradas com a floresta, sem a disputa que opõe desenvolvimento e natureza. Belém, onde a gente estava, era chamada de Mairi, que significa ocupação ou cidade em língua tupinambá. Mais acima de Belém, existiram cidades na ilha de Marajó. Mais para dentro do Pará, no lugar que hoje é chamado de Santarém, uma cidade florescia há 3.000 anos no encontro do rio Tapajós com o Amazonas. É a mais antiga identificada até hoje no Brasil. Nessas cidades, os habitantes se alimentavam com a cultura e as tecnologias que o Carlos e a Tainá servem hoje nas mesas do Yacitatá. Eu sou Jéssica Almeida. Eu sou Vinícius Luiz e esse é Pelo Avesso. Esse é o 6º e último episódio da temporada Ressurgências. Aqui a gente revira histórias sobre o Brasil que vão além da invasão dos portugueses em 1500. Mais do que contar essas histórias, a gente quer buscar nelas novas possibilidades de futuro. O primeiro relato escrito sobre os povos indígenas que viviam às margens do rio Amazonas foi feito em 1542 pelo frei espanhol Gaspar de Carvajal. Ele fazia parte da expedição comandada pelo navegador Francisco de Orellana, que saiu de Quito, no Equador, e acabou percorrendo o rio todo até o Oceano Atlântico. No episódio sobre o Guaraná, eu mencionei que a estimativa é de que 10 milhões de pessoas viviam na Amazônia no início da colonização, lembra? O relato do Carvajal dá um pouco a dimensão dessa densidade demográfica. Na segunda-feira de Páscoa do Espírito Santo, passamos à vista de uma aldeia muito grande e populosa, com muitos bairros, cada qual com um desembocadouro no rio. Nesses pontos, havia índios aos magotes, estendendo-se esta aldeia por mais de 2,5 léguas. Só para ficar claro, 2,5 léguas são quase 12 quilômetros. E além de usar o termo bairros, ele mesmo chama esses agrupamentos de cidades. Num outro trecho do relato, o Carvajal diz que muitas delas tinham caminhos que interligavam umas às outras e também se prolongavam no sentido oposto ao do rio, para dentro da mata. Aquela ideia da Amazônia como uma floresta intocada, inóspita e desabitada, que até hoje ainda é muito forte no senso comum, foi formada bem depois, pelos viajantes naturalistas do século XIX. Naquela época, ela era mais ou menos assim mesmo, porque as populações que viviam ali já tinham sido dizimadas e, de fato, a vegetação vinha crescendo sem nenhuma intervenção humana há muito tempo. E isso não quer dizer que a Amazônia nunca foi habitada por gente. Só que foi esse o entendimento que acabou sendo difundido. E depois ele ainda foi reforçado pela própria arqueologia feita na maior parte do século XX. Sem falar da ditadura militar, que enxergava os indígenas como ameaças à soberania nacional e se propôs a levar, abre aspas, homens sem terra a terra sem homens, fecha aspas. Hoje já é consenso que existiram diversas cidades na Amazônia. Cidade aqui entendida como esses lugares habitados densamente e com algum grau de urbanidade que acabaram sendo conquistadas e desaparecendo, tanto fisicamente quanto do imaginário coletivo. Falando em imaginário coletivo, é importante fazer uma distinção entre cidades antigas e cidades perdidas. A noção de cidade perdida
que permeia o nosso imaginário enquanto sociedade aqui neste território desde o período da colonização, ela foi escamoteando e ela foi invisibilizando as cidades antigas. Essa é a Dayana Travassos Alves. Eu sou Dayana Travassos Alves, eu sou arqueóloga, professora da Universidade Federal do Pará. Eu, antes de ser pesquisadora acadêmica, eu sou ribeirinha. A Dayana trabalhou bastante em Santarém nas pesquisas de mestrado e doutorado dela. Quando a gente estava conversando sobre isso das cidades perdidas, ela mencionou um mito que talvez você conheça, o de Eldorado. Ele foi espalhado pelos exploradores espanhóis que vieram aqui para a América do Sul no século XVI. Nessa época, os europeus acreditavam que o sol fazia o ouro crescer. Não me pergunte por quê. E se era assim, é claro que perto do Equador tinha que existir uma cidade completamente feita de ouro. Imagina um lugar quente desses. Outro mito que também ganhou notoriedade foi o da cidade perdida de Zeta. Segundo um documento que ficou conhecido como Manuscrito 512, seriam ruínas amazônicas comparáveis às de uma fortaleza que fica na região de Cusco, no Peru. E a própria expedição do Francisco de Orellana, que eu mencionei agora há pouco, estava atrás de um tal País da Canela, quando saiu de Quito. Lembrando que naquele tempo, especiarias eram tipo barras de ouro e valiam mais do que dinheiro. Todos esses mitos ajudaram a apagar as verdadeiras cidades antigas. Esses colonizadores, eles chegavam nessas cidades antigas, que eram esses grandes povoamentos, mas assim, as cidades antigas nos moldes americanos e não a cidade de referência, que é a cidade europeia, e eles não viam a riqueza que aquele lugar tinha, no sentido de riqueza de diversidade, no sentido de riqueza cultural. Eles só viam que não tinham o ouro que eles estavam buscando, ou sei lá, toda a riqueza que eles estavam buscando. E é um fenômeno que, de certa forma, ainda se repete, infelizmente. Quando a gente vê em 2022 arqueólogos publicando na Science sobre uma cidade, sobre um lugar onde a gente vê que tem uma urbanidade, uma cidade antiga que está embaixo da floresta na Bolívia, e isso dá margem para a pseudociência chamar isso de uma cidade perdida, inventar uma cidade perdida, a gente está vendo de novo esse imaginário que está presente na nossa cultura ser apropriado e atualizado para esconder novamente as evidências arqueológicas de uma cidade antiga. E eu nem vou entrar naquela história fantasiosa de cidade perdida que circulou em 2022, porque ela consegue ser ainda mais absurda que as do tempo da colonização. E a essa altura, nem tem mais por que repetir, né? Mesmo para negar. É melhor deixar um convite à autocrítica para o pessoal que faz e se preocupa com divulgação científica. Isso inclui tanto quem está no campo da arqueologia, quanto nós, dos meios de comunicação. Eu acho que é talvez um ruído na comunicação entre os arqueólogos e a mídia, é algo que também está atravessado por isso, porque eu lembro de ter visto colegas meus compartilhando nas redes sociais cidade perdida encontrada na Amazônia. E se eles estavam compartilhando, é porque a notícia estava sendo dada dessa forma. Antes de vir a pseudociência e inventar toda uma cidade com civilização mais antiga que o planeta, a gente vê esse problema na comunicação, a gente vê a mídia já chamando de cidade perdida. Isso remete àquelas histórias mirabolantes e dá margem para cidades antigas serem apagadas mais uma vez. Sem contar que esses lugares não estão perdidos coisa nenhuma. Eles estão lá, embaixo das florestas, e as pessoas que habitam esses lugares sabem onde eles estão. E nós, arqueólogos, sabemos que as pessoas que estão no entorno sabem onde eles estão, porque eles são as pessoas que ajudam a gente a identificar esses lugares no mais das vezes. Feita essa ressalva, já dá para olhar para aquela que, do ponto de vista arqueológico, é a cidade mais antiga do Brasil, Santarém, no Pará. O relato do Frei Gaspar de Carvajal também tem uma passagem pela região onde ela fica, o encontro do rio Amazonas com o Tapajós. Começando a caminhar, daí a um pouco descobrimos um braço de um rio não muito grande, pelo qual vimos sair 2 esquadrões de pirogas com grande grita e alarido
e cada esquadrão se dirigiu para um dos bergantins, começando a ofender-nos e lutar como cães escarniçados. Como deu para perceber, a passagem não foi muito tranquila e a expedição do Francisco de Orellana acabou perdendo um tripulante. Mas afinal não escapamos sem dano, porque nos mataram outro companheiro chamado Garcia de Sório, natural de Logronho. Na verdade não entrou a flecha meio dedo, mas como trazia peçonha, não durou 24 horas e deu a alma a Nosso Senhor. Esse entendimento de cidade mais antiga do Brasil tem a ver com o fato de que aquela área foi ocupada por pessoas ao longo dos últimos 3.000 anos praticamente. É o que a gente chama de lugar de memória, né? Também a gente tem entendido como lugar de memória esses lugares que as pessoas ficam voltando e se tornam esses lugares persistentemente ocupados, inclusive por diferentes grupos étnicos, né? Porque a gente não entende que tem uma continuidade étnica entre 3.000 anos atrás e até agora. A fase de ocupação que a gente está tratando aqui é a do grupo étnico que ficou conhecido pelo nome do rio, Tapajós. Ela começou há cerca de 1.000 anos e se estendeu até o contato com os colonizadores, no século XVII. Mas é importante lembrar que isso não quer dizer que era um grupo homogêneo. Porque também, quando a gente olha para a documentação histórica, tem pelo menos umas 10 diferentes autodenominações de grupos que estão vivendo por ali. Então, isso significa que Tapajó não era o nome que eles mesmos usavam. E o próprio Tapajó vem aí, tem Tupaio, tem Chipaio, então tem Tapajosos, é como os europeus leram também o nome dele, entenderam o nome deles. Mas aí a gente tem também Ororocuzes, a gente tem Borari, a gente tem Apiacá já aí, então tem várias autodenominações que esses grupos estão se dando. Mas eles estão estabelecendo relações, eles compartilham a cultura material, eles compartilham o modo de vida. Em alguma medida, cabe um paralelo com as cidades como a gente conhece hoje. Não dá para pensar que as pessoas que moram numa cidade vão ter todas o mesmo conjunto de características, práticas, crenças e costumes, mas muitos desses traços vão acabar se cruzando. Há mais ou menos um século, o etnólogo alemão Kurt Niemoendaju se baseou na leitura de autores do século XVII e estimou a população de Santarém em ao menos 2.500 pessoas antes mesmo dela ser fundada com esse nome. Para se ter uma ideia do que isso representa, em 1650, o Rio de Janeiro tinha cerca de 1.000 habitantes. É difícil confirmar essa estimativa, até porque são muitos séculos de ocupação sucessivos. Mas a quantidade de material arqueológico encontrado em 2 dos maiores sítios da região, o Porto e o Aldeia, dá um pouco a dimensão da densidade populacional. Estou falando assim de 2.000, 3.000 fragmentos de cerâmica, em uma área assim de 2 por 1. É uma densidade muito grande, de fato. Então, as pessoas estavam, de fato, tendo atividades intensas nesse lugar e descartando coisas ali, né? Então... E os Tapajó não estavam restritos ao que hoje são esses sítios, que ficam ali na área central de Santarém. Tem indícios de que eles se espalharam por regiões mais afastadas do rio e mais altas, como o Planalto Santareno e o Platô de Belterra, que hoje já é um outro município do Pará. As terras pretas são um vestígio dessa ocupação, mas no caso não é só das regiões onde os Tapajó viviam. Elas são encontradas praticamente em todo lugar que tem ou já teve presença indígena na Amazônia. Terra preta é um tipo de solo altamente fértil que tem formação antropogênica, ou seja, é provocado pela ação humana. Esse solo de terra preta, ele resulta das atividades de queima que as pessoas desempenhavam no seu cotidiano também, e resulta da decomposição de matéria orgânica, da decomposição. A cerâmica tem uma função também nisso daí, né? Ali tem todo um conjunto de coisas se decompondo. E aí matéria orgânica é tanto de plantas como de animais, né? E essas plantas e animais não são necessariamente só para alimento. É decomposição de casa, de decomposição de artesanato que foi feito de artefatos que foram feitos em cestaria, que foram feitos em tecido. O resultado disso é que o solo acaba enriquecido de elementos como fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Isso numa proporção ao menos 10 vezes maior do que nos solos arenosos que predominam na floresta.
E o mais incrível é que essa fertilidade não se perde com o passar do tempo, mesmo nas terras pretas mais antigas, que têm até 5.000 anos. Tanto que muito tempo depois, na virada do século XXI, essa técnica indígena inspirou a criação do biocarvão ou biochar, que é um tipo de carvão usado na agricultura para condicionar o solo. Além da terra preta, tem um outro tipo de solo antropogênico, que é a terra marrom. Ela é diferente da terra preta por conta não só da cor, mas pelo conjunto de materiais que são encontrados nela. Tem mais carvão do que cerâmica, por exemplo. Alguns sítios na região de Santarém têm esse tipo de solo. E aí eu fui olhar, então, a composição dos fitólitos e da geoquímica dessas terras marrons. E isso me ajudou para entender se isso era uma área de cultivo ou não. Lembra que no episódio anterior eu falei dos fitólitos, que são estruturas minerais que permanecem depois que as plantas se decompõem? A Dayana foi uma pessoa que trabalhou com essas análises microscópicas e concluiu que os Tapajós trabalhavam com sistemas agroflorestais. Identificando as plantas nessas agroflorestas, ela conseguiu entender melhor sobre a alimentação deles. Tenho milho, eu tenho abóbora, eu tenho, no caso dos sítios que eu trabalhei, o maguari eu tenho araruta e o cedro eu tenho araruta e mandioca. Então... Araruta é um outro tipo de raiz comestível. Ela também encontrou plantações de açaí, inajá, buriti, bacuri, uxi, castanha. Não precisa nem conhecer todas essas plantas para entender que eles comiam bem, né? Sem contar os animais. Eu acho que falta muito ainda estudos mais detalhados para identificar os restos de fauna que a gente tem ali, né, nos sítios de Santarém. Mas a gente sabe, por dados preliminares, tem pirarucu, tem peixe-boi, que são fauna aquática de grande porte, digamos assim, muita tartaruga. Hoje em dia é mais raro, mas o hábito de comer tartaruga na Amazônia só começou a se enfraquecer a partir do século XIX. E tem resto de peixe pequeno também. Eu, como pessoa daqui, olho para ele e penso, bom, isso daqui é de traíra, isso daqui é de mandi, porque também sou filha de pescador, eu conheço bem peixe. E eu sei que já tá meio monotemático, mas eu vou precisar falar dele aqui mais uma vez. O bolinho de piracuí, que a gente tanto amou, também é uma herança dos Tapajós. Eles desenvolveram essa tecnologia alimentar de transformar o peixe em farinha, que é tipo, resseca o peixe, né, assa ele, deixa ele ressecando e depois transforma numa farinha. Até hoje isso é uma prática ali em Santarém. E não é qualquer peixe, é do acari. Isso é um legado tremendo para a cultura alimentar local. Mas também é um dado arqueológico relevante. O fato de eles terem desenvolvido uma tecnologia alimentar como a produção da farinha de piracuí nos indica que a proteína animal, a proteína dos peixes, era muito importante para a alimentação deles. Acho que já deu para perceber que as sociedades que viveram na cidade antiga de Santarém eram altamente complexas, né? Num grau que pode ser que a gente nem seja capaz de entender completamente ainda. E os artefatos que talvez sejam mais simbólicos disso nem sequer apareceram na conversa ainda. As cerâmicas. Na volta do intervalo, a gente vai falar disso. Oi, tô aproveitando aqui o intervalo para contar que a nossa temporada tá chegando ao fim. E ela só foi possível porque a gente recebeu o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Para conhecer outros projetos apoiados pelo Instituto, é só entrar no site serrapilheira.org. As cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas na Amazônia há cerca de 7.000 anos. Existem várias tradições de produção diferentes espalhadas pela floresta. Mas as duas mais icônicas, assim, para a Amazônia brasileira, principalmente, são a marajoara e a tapajônica, né? Que são esses conjuntos cerâmicos super elaborados que têm, né, na sua forma e na sua iconografia, na sua decoração, essa
materialização da noção de mundo, né? As cerâmicas também eram usadas para realizar as tarefas do dia a dia, mas as mais complexas tinham função ritual. No caso da cultura Santarém, são 3 os tipos de vasos rituais mais emblemáticos. Que são os vasos de cariátide, os vasos globulares e os vasos de gargalo. Um vaso de cariátide é como se fosse uma base e um recipiente maior, interligados um ao outro por pequenas esculturas, que também estão ao redor da parte de cima. O nome vem das cariátides gregas, figuras femininas esculpidas em construções arquitetônicas que ajudam a dar sustentação a elas. Os vasos globulares têm o formato mais esférico e os de gargalo, como o próprio nome diz, são mais parecidos com garrafas. Tudo indica que eram usados para servir bebidas durante os rituais. Todos os tipos de vasos da cerâmica tapajônica são decorados de forma extremamente elaborada. A gente vê a composição desse vaso de cariátide com esses que a gente chama de apêndices, que são apêndices em formatos de animais. Os urubus são muito frequentes, né, no vaso de cariátide, mas dependendo de onde você vê, ele pode ter uma parte que é um sapo. Eles foram chamados de seres em metamorfose. Eles podem estar representando o processo de metamorfose que o xamã passa durante um ritual. Ou eles podem estar também representando a metamorfose que a gente passa ao longo da vida. Se a gente for dialogar com a etnologia indígena, a gente vai ver que não se pensa na vida como algo permanente, mas não se pensa nem numa pessoa como algo permanente. A pessoa ela é construída. Tem vasos que, se você observa de um ângulo, enxerga uma figura humana. Mas se olha por outro, pode ver um animal. Dá para você girar e você ter diferentes perspectivas, que se articula com a ideia do perspectivismo ameríndio, de entender que diferentes seres têm diferentes perspectivas. Então, até o próprio objeto ele não é estático, ele é dinâmico. E eles também demonstram como os rituais comunitários e o culto aos ancestrais eram centrais para essas pessoas. Esses objetos, eles representam uma ancestralidade, eles representam um vínculo dos Tapajós para além do tecido social no qual eles estavam inseridos ali. Além dos vasos, existem muitas estatuetas antropomórficas na cerâmica tapajônica. Essa cultura é das que produziram as representações humanas mais realistas. A Dayana mostrou pra gente a réplica de uma estatueta que ela estudou. A estatueta pé na boca, ela tem um formato humano, né, de uma pessoa sentada. Ela está sentada com uma das pernas cruzada na frente, que é a perna esquerda, e a perna direita dela, ela está segurando com ambas as mãos, colocando na boca. Na réplica que a gente estava observando, isso não era muito claro, mas o objeto original remete a uma criança. Então, tipo, é uma criança com o pé na boca. Ela tem os olhos bem marcados, ela tem a pintura corporal nos pulsos, nas pernas, no rosto, na testa. A cabeça dela está adornada com uma espécie de tiara e ela tem bem marcada atrás o cabelo em trança. Não existe uma estatueta que seja igual à outra na cultura tapajó, e as representações são muito naturalistas. Isso quer dizer que eles entendiam a importância dos seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas são retratadas em situações que podem ser lidas como banais. A gente vai ver a menina com o pé na boca, tem o cara que está sentado no formato de um cachimbo, tem uma outra que está sentada com uma tigela na perna, tem um outro que está sentado no que parece ser um banco. Quer dizer, são importantes, mas não são centrais. O remete ao fato de que os humanos, nesse cotidiano, fazem parte de um todo maior. Eles não são nem mais nem menos especiais que todos esses outros seres com os quais os tapajós estão interagindo, né? Quando a gente extrapola essa interpretação para o modo como eles se organizavam, pensar em hierarquias sociais e poder centralizado não faz muito sentido. Se você é parte de um todo e ninguém é mais especial, se nem os humanos são mais especiais que todo mundo, não é um humano especificamente que vai ser mais especial e mandar em todo mundo. Durante algum tempo, o sítio Porto de Santarém foi considerado uma espécie de capital e os que ficam mais afastados seriam agrupamentos subordinados a ele. Mas essa visão de centralização tem sido revista.
Um dos vetores dessa mudança foi o trabalho da arqueóloga Denise Chan, que tem um legado muito reconhecido e respeitado na Amazônia. As pesquisas que ela fez na região de Santarém apontam para relações igualitárias e de solidariedade entre os núcleos, mais do que para uma hierarquia rígida. Denise Chan teve uma morte precoce em 2018, mas a visão dela dialoga com a de outro nome que é muito importante para a arqueologia que tem sido feita na Amazônia nos últimos anos. Meu nome é Eduardo Neves, eu sou arqueólogo e sou professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. O Eduardo é autor do livro Sob os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de História da Amazônia Central, da editora Ubu. É um apanhado das pesquisas feitas por ele e por colegas nessa região desde 1995. E ele encerra o livro com uma reflexão sobre as formas de organização dos povos que viveram ali ao longo do tempo. Ele aponta que o que a arqueologia amazônica mostra é uma longa história de alternância entre formas de vida muito distintas, mas que não vão necessariamente em direção ao Estado, mesmo nos contextos de densidade demográfica maior. Porque qual que era a ideia? É uma concepção da história que vê a emergência do Estado como um indicador de um certo grau de civilização de uma sociedade. Então, quem conseguiu construir o Estado no passado, de certo modo, passou nesse teste, né, recebeu um upgrade, digamos assim, né, se tornou mais, né, a própria ideia de civilização. Foi esse olhar que impediu a arqueologia feita na Amazônia por muito tempo de enxergar a grandiosidade de tudo que foi feito lá no passado. O ambiente em si era entendido como um limitador do desenvolvimento. Só que dos anos 90 em diante, grandes projetos arqueológicos em diferentes partes da floresta começaram a mostrar que a coisa não era bem assim. Pô, não, mas calma aí. Essas aldeias eram muito grandes. A gente pode falar em urbanismo. Modificaram o solo, formando essas terras pretas. Criaram paisagens, quer dizer, não existia nenhum tipo de limitação ambiental aparente que impusesse para aquelas populações uma espécie de limite, de novo, para não ser redundante aqui, aos seus modos de vida. O que ele propõe no livro é que talvez a ausência do Estado não fosse efeito de limitações, mas sim o resultado de uma recusa ativa dessa forma de organização política. Então o que eu tento fazer nesse argumento é virar de cabeça para baixo essa conversa e desnaturalizar um pouco a ideia do Estado, valorizar outras formas, outras gestoras históricas antigas, importantes no passado, que não necessariamente culminaram com a emergência do Estado como a única forma legítima de articulação política. Então é mais ou menos por aí que eu construo esse argumento. O Eduardo trabalha na Amazônia há quase 40 anos e faz parte de uma turma da arqueologia que já conseguiu mudar bastante a visão sobre o passado da floresta. Não sou só eu, obviamente, tem um grupo, a Denise, né, Chan, sobre quem eu falei aqui, tem um grupo de arqueólogos e arqueólogas da minha geração, que nasceu nos anos 60, né, que trabalhou muito na Amazônia nesses últimos 30 anos e fez coisas muito legais e ajudou a construir esse novo panorama, eu acho, sobre a arqueologia amazônica, mudando um pouco essa ideia de que a Amazônia era aquele lugar inóspito, sempre teve pouca gente, demonstrando que ela foi muito ocupada no passado. Então, é muito legal você poder olhar e falar, poxa, eu faço parte de uma geração de cientistas que contribuiu para mudar, para trazer uma perspectiva nova sobre um aspecto da ciência. Isso me deixa muito feliz, profissionalmente e pessoalmente também. Mas ao mesmo tempo que a ciência trazia essa injeção de ânimo, a destruição na Amazônia aumentava para níveis alarmantes, a ponto dela já ter perdido 20% da cobertura vegetal que tinha antes. Eu falei, poxa, chegou uma hora que eu falei, o que adianta a gente saber ter um conhecimento tão mais interessante e sofisticado, se ao mesmo tempo esses mesmos lugares estão desaparecendo. E as pessoas que vivem naqueles territórios que a gente conhece também estão sendo profundamente alteradas, né? Os seus modos de vida estão sendo modificados por essas mudanças de maneira muito drástica, né? Ele estava bastante preocupado com essa situação quando mal pôde acreditar no e-mail que chegou na caixa de entrada. Em 2021, aquelas coisas que acontecem uma vez na vida da gente. Eu recebo um e-mail, eu já tinha trabalhado com dinheiro da National Geographic, conheci o pessoal de lá, tinha uma relação antiga com eles, né? E eu recebo um e-mail dizendo assim, olha, se você tivesse bastante dinheiro para proteger um patrimônio histórico que está ameaçado, o que você faria? Ele respondeu que, em primeiro lugar, trataria a Amazônia como um patrimônio cultural. Porque, como a gente já demonstrou aqui, a floresta foi modificada pelos povos indígenas.
Então, a gente tem que tratar a Amazônia como patrimônio histórico, como patrimônio biocultural. Aí, a partir disso, ele propôs a criação de uma estratégia que permitisse usar a arqueologia para proteger esse patrimônio ameaçado. Eu acho que eles pensaram originalmente, vamos pegar um monumento, né? Sei lá, uma ruína, né? Um templo, alguma coisa, uma cidade que está ameaçada de destruição por mudança climática, por guerra, e vamos tentar proteger esse local. Mas a proposta dele foi aceita e daí nasceu o projeto Amazônia Revelada, que tem o objetivo de identificar sítios arqueológicos na floresta a partir de 2 estratégias complementares. A primeira envolve uma tecnologia chamada LiDAR, para reconhecer potenciais sítios arqueológicos escondidos pela vegetação. LiDAR é uma sigla em inglês, Light Detection and Ranging. É basicamente um radar que vai acoplado num avião fazer sobrevoos na floresta. Ele emite milhares de feixes de onda por segundo sobre as copas das árvores e consegue identificar sítios invisíveis a olho nu. Então a gente consegue ver coisas como geoglifos, como valas, como estradas, como montículos. Geoglifos, aliás, são estruturas escavadas nos solos em formatos geométricos. Literalmente obras incríveis que os povos indígenas fizeram na Amazônia. Não se sabe exatamente qual era a função deles. Provavelmente tinham mais de uma. Alguns deles, por exemplo, tem muito material arqueológico, tem muita cerâmica, tem objetos de pedra polida. Alguns deles são claramente residenciais, a gente tem estruturas domésticas como fogueiras, cerâmicas que estão ligadas ao processamento de alimentos. Outros têm pouquíssimo material. A questão é que são muitos. Mas hoje em dia tem um arqueólogo chamado Cliverson Pessoa, que acabou de defender o doutorado dele aqui na USP. O Cliverson, ele fez um trabalho fantástico de mapeamento. Ele tem mais de 1000 geoglifos mapeados no Acre, no sul do Amazonas, em Rondônia, na Bolívia. E tem uma estimativa de que ao menos mais 10.000 ainda podem ser localizados. Fora os sobrevoos com LiDAR, o Amazônia Revelada também tem outro eixo: o trabalho de levantamento de sítios junto a moradores locais, povos indígenas e tradicionais que vivem nesses territórios. A ideia é apresentar o projeto e pedir autorização para os voos, mas também construir conhecimento junto com essas pessoas. E aí as pessoas falam, mas é isso que vocês estão procurando? Tem tal lugar, tem aquele castanhal, tem aquela terra preta, é legal passar. Então a gente começou a fazer também sobrevoos em locais onde a gente não havia pensado em sobrevoar anteriormente por causa das sugestões feitas pelos moradores dos territórios. É um jeito de escapar da forma colonial de fazer arqueologia, aquela que só trata os povos indígenas e tradicionais como objeto, e também de potencializar o alcance do projeto. Porque tudo isso, no fim das contas, é para tentar conter a destruição na Amazônia. A gente quer mapear esses sítios localizados em áreas de floresta ao longo do Arco do Desmatamento. O Arco do Desmatamento é uma região de uns 500.000 quilômetros quadrados ao longo de vários estados em que a fronteira agrícola está avançando em direção à floresta. À medida que o projeto vai identificando sítios que estão em áreas ainda cobertas pela floresta, vão sendo feitos registros deles junto ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Porque quando você cadastra um sítio arqueológico, quando ele fica cadastrado pelo IPHAN, aquele lugar recebe uma camada adicional de proteção. Ele compõe essa lista do patrimônio arqueológico brasileiro. Então a ideia é usar esse registro com uma maneira de patrimonializar essas áreas e trazer uma camada extra de proteção para esses territórios. Uma camada extra de proteção para os territórios. Ao longo dessa temporada, nós fomos atrás de histórias que mostram que o território que hoje nós chamamos de Brasil tem raízes muito profundas. Essa história não começa no ano de 1500 e também não acaba ali. No fundo, o que a gente quis dizer é que ainda é possível preservar o que foi construído ao longo de milênios, dos artefatos deixados pelos primeiros habitantes dessa terra até a floresta amazônica, redesenhada pelas mãos dos povos originários. Sem contar os próprios indígenas que sobreviveram ao massacre dos últimos séculos. Pessoas que carregam esse legado na própria pele. Não que seja uma tarefa fácil. Tudo demanda uma camada extra de proteção. Existe um discurso disseminado de que é preciso preservar a Amazônia, é preciso preservar o patrimônio ambiental, ou melhor, biocultural.
Mas se ainda precisa de camadas extras de proteção, é porque a prática não está seguindo o discurso. Só que isso também não quer dizer que as coisas estão perdidas. Longe disso. Quando a gente olha para a história construída pelos povos originários, o que a gente vê não é passado, é um futuro que ressurge com menos catástrofe e mais esperança. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida. E por mim, Vinícius Luiz. A Jéssica também fez a edição e montagem do episódio. A música é de Herbert Almeida e da Blue Dot Sessions. O design das peças é de Júlia Araújo. Essa temporada conta com a consultoria da indígena arqueóloga Bibi Nhataramiak. Pelo Avesso tem apoio do Instituto Serrapilheira. Siga Pelo Avesso nas redes sociais. É @peloavessopod no Instagram e no TikTok. Também tem conteúdo extra no peloavesso.com. Muito obrigado por ter acompanhado essa temporada. Aproveita para espalhar a palavra e levar Pelo Avesso para mais pessoas. Até a próxima! Tchau!